Pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver um exercício de velocidade média para trechos diferentes. Então a gente vai ter dois trechos e cada um desses trechos vai ter uma velocidade média específica, uma diferente da outra. Mas antes da gente ler o exercício, vamos fazer uma breve revisão aqui sobre alguns conceitos de velocidade escalar. A gente tem dois tipos de velocidades escalares, a velocidade escalar instantânea e a velocidade escalar média. Vocês vão ver que os dois nomes eles são bastante sugestivos e bastante intuitivos também. Então, a velocidade escalar instantânea é aquela medida num instante, né, num momento bem específico. Por exemplo, o velocímetro aqui do lado, ele está marcando 120 quilômetros em um determinado instante, né, de tempo. Então, nada garante que a pessoa vai viajar ou vai percorrer um percurso completo, né, um trajeto completo a 120. Na verdade, o mais comum é que essa velocidade varie tanto para baixo quanto para cima. Então, imagine você numa viagem, né, a velocidade da via permitida pela via é de 100 quilômetros. Você vai ter trechos onde haverão curvas ou você vai passar por um determinado pedágio, então a sua velocidade vai ser reduzida para 80, 60, 40 quilômetros, né? E então essas velocidades instantâneas, em instantes específicos do tempo, né, ao longo do seu percurso, elas são chamadas de velocidades escalares instantâneas e podem ser medidas aí, como vocês viram, através de um velocímetro. O bacana da velocidade escalar instantânea é que ela vai te dar, né, um detalhamento completo da sua viagem. Você vai saber exatamente a que velocidade você estava em um determinado instante de tempo. Agora, em contrapartida, a velocidade escalar média não traz esse nível de detalhamento para a gente. O que ela vai fazer? Ela vai compilar essas velocidades escalares instantâneas, né, em uma velocidade única, equivalente a essas velocidades durante esse percurso. Então ele vai dizer o seguinte para você, ó, apesar de você ter andado durante um período de tempo a 100 por hora e o outro a 80 e o outro a 90, na média você teve uma velocidade X, uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, por exemplo. Então, a velocidade escalar média não detalha para a gente qual foi sua velocidade a cada instante, mas ela traz para a gente uma velocidade equivalente daquele percurso todo durante o período de tempo que você levou para percorrer esse percurso. Então, basicamente é isso. Como é que a gente vai calcular a velocidade média? A gente vai calcular através da relação entre a variação do espaço pela variação do tempo, como a gente pode ver nessa equação aqui embaixo. Ó. Então, o nosso delta indica variação, delta S, variação de espaço, e delta T, variação de tempo. Vocês vão ver que o nosso exercício aqui ó, é basicamente a utilização dessa equação em diferentes partes do exercício. Vamos ler o exercício juntos para depois a gente voltar aqui para o passo a passo e ver exatamente o que a gente vai ter que fazer para chegar no resultado final. A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é de 60 quilômetros por hora. Então, ó, guardem aí essa informação importante, metade de um percurso. Então, o percurso ele foi dividido ao meio em partes iguais. A gente vai ter a metade 1 e a metade 2. Então, a velocidade da primeira metade, 60 quilômetros por hora. E esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 20 quilômetros por hora na metade restante desse mesmo percurso. Aí vem a pergunta, pessoal, determine a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Então, aqui ele deu para a gente, ó, montei aqui ó, um percurso de A até B. Ele deu para a gente a velocidade média do percurso 1, do trajeto 1, a velocidade média do trajeto 2, e ele não deu explicitamente para a gente qual é a distância total desse percurso, mas ele deixou bem claro que ele foi dividido ao meio, porque ele mencionou aí metades. Então, o primeiro trecho equivale à primeira metade, o segundo trecho à segunda metade. Então, eu dei um nome fictício aqui para o nosso percurso, né, uma distância total de D. A gente não sabe exatamente qual o valor dessa distância. Vai valer D. Por enquanto é suficiente para a gente. Então, se a distância total é D, vocês concordam comigo que a primeira metade vai ter que ser D dividido por 2, que uma metade nada mais é do que alguma coisa dividido por 2. E, obviamente, a segunda metade vai ser D também dividido por 2. Elas devem ser iguais. Então, D dividido por 2 é igual a D dividido por 2. Perfeito. Bom, sabendo disso, agora a gente já tem aí mais clareza nos nossos objetivos, né? Qual é o nosso objetivo? É determinar a velocidade escalar média do percurso total. A gente já sabe as variáveis que a gente conhece, as variáveis que a gente conhece mais ou menos, né? Que é a questão do percurso. Então vamos lá para o passo a passo. O que a gente vai ter que fazer para descobrir essa velocidade média total, né? Vamos chamar ela assim. Eu vou somar as duas velocidades dos dois trajetos? Não, não vai, não pode. Então já sei, eu vou somar e dividir por 2. Aí eu calculo a média das velocidades médias. Não, também não. Não é assim que a gente vai resolver. Vamos ver aqui o que a gente vai ter que fazer. Primeira coisa,
a gente vai identificar o tempo gasto no primeiro trecho. Então, a gente tem condições para isso. A gente tem a velocidade, tem a distância do primeiro trecho, mas a gente não sabe quanto tempo o veículo aí, ele demorou para percorrer a primeira metade do trajeto. Então, a gente vai calcular esse tempo gasto na primeira metade do trajeto. E vai dar um nome para esse tempo, a gente vai chamar de T1. A gente vai repetir esse procedimento para o T2. A gente vai calcular então o T2, que vai ser o tempo gasto para o veículo percorrer a segunda metade do trajeto. A gente também tem plenas condições de fazer isso. A gente tem a velocidade média do percurso 2, do trajeto 2, e também sabe a distância. Então, através dessa equação da velocidade média, a gente vai conseguir calcular o T1, que é o tempo gasto no trajeto 1, e o T2, que é o tempo gasto no trajeto 2. Mas por que a gente está fazendo isso? Para a gente ir aqui para o nosso terceiro passo, para calcular o tempo total gasto para ir de A até B. Então, o tempo total gasto nada mais é do que o tempo 1 mais o tempo 2. E por que a gente fez isso? Porque a gente não quer a velocidade do percurso total. Então, a velocidade do percurso total é dada por essa equação aqui. Velocidade média é o quê? ΔS sobre ΔT. Onde o meu ΔS tem que ser a distância total, já que eu quero saber a velocidade média do percurso total. Então, o ΔS tem que ser a distância total, que é D, chamei de D. E o tempo tem que ser o tempo gasto para percorrer também a trajetória completa, o percurso total. E isso a gente não tem. Então, a gente vai dividir o exercício em duas partes. Parte 1 a gente vai achar T1, parte 2 a gente vai achar T2. No final, a gente vai calcular o tempo total através de T1 mais T2. E, por fim, substituir aqui na função de velocidade média, usando o percurso total dividido por tempo total. E aí sim a gente vai ter a velocidade média do percurso total. Pessoal, não é complicado, mas é um pouquinho trabalhoso e um pouquinho extenso. Então, vamos lá agora para os cálculos. Então, primeira parte, a gente vai calcular o T1, que é o tempo gasto no primeiro trajeto. Então, eu vou usar aqui a fórmula da velocidade média. Velocidade média do trajeto, do percurso 1, é igual à distância percorrida em 1 dividido pelo tempo em 1, que é o que eu quero saber. Vamos começar a substituir os valores aqui. A minha velocidade média 1, ela vale 60 km por hora. O meu ΔS, aqui do trajeto 1, é D dividido por 2. D dividido por 2. E aqui embaixo a gente tem quem a gente quer encontrar, que é o meu T1, que eu não sei. Beleza, já substituí os valores. Como é que a gente resolve aqui agora? A regrinha básica para a gente poder trabalhar com essas variáveis ao longo da equação. Sempre que eu for deslocar uma variável de um lado do outro da igualdade, eu inverto a operação. Então, se o meu tempo 1 aqui está dividindo, eu vou jogar ele para o lado de lá, multiplicando. Então, ele vai vir aqui em cima, multiplicando quem? Ele vai vir multiplicando o meu 60. Então, 60 vezes T1 vai ser igual a D dividido por 2. Beleza. Vamos continuar aqui. Agora eu quero isolar o T1, quero achar só o T1. Eu tenho que tirar esse 60 daqui. O 60 está multiplicando, vou jogar ele para lá, dividindo. Então, o meu T1 vai ser igual a D. E aí, dividido por quem? 2 vezes 60. O 60 vem aqui para baixo, multiplicando. Vem aqui para baixo dividindo, junto com o 2. Então, T1, aqui a gente consegue encontrar o T1 já. T1 vai ser igual a D, que é a distância, dividido por 2 vezes 60, 120. Beleza, conseguimos achar. Por isso que agora aqui, pessoal, olha só que interessante. A gente achou o T1 em função da distância. Isso é muito importante para a gente, porque como a gente não sabe a distância, no final a gente vai ter o quê? A distância, que é D, dividida pelo tempo. Então, a gente não precisa se preocupar com esse D, porque se a distância vai estar em D, e o tempo também vai estar em função de D, D dividido por D vai dar 1. A gente vai sumir com essa variável desconhecida D. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Isso, na verdade, é necessário. Agora, vamos substituir os valores para o trecho 2. Parte 2, a gente vai identificar o tempo gasto, T2, para o percurso 2. A velocidade média, a gente sabe que é 20 por hora, e a distância, aqui é D2, a distância D2 é igual à distância D1, D dividido por 2, porque uma metade complementa a outra para formar o percurso completo aqui. Então, velocidade média aqui agora é 20. A gente vai ter aqui D dividido por 2.
E aqui embaixo a gente tem a nossa variável desconhecida, que é o tempo que a gente quer descobrir, o T2. T2 está dividindo, eu vou jogar ele aqui para cima, multiplicando. T2 vem para cá multiplicando. Então, eu vou ter 20 vezes T2 dividido por D sobre 2. O 20 ele está multiplicando meu T2, vai lá para baixo, dividindo agora, junto com o 2. Então, T2 vai ser igual a D dividido por 2 vezes 20. O 20 estava multiplicando lá, passa dividindo D aqui, junto com o 2. Então, o meu T2 é D dividido por 2 vezes 20, 40. Beleza, a gente conseguiu encontrar, então, o tempo gasto na trajetória 1 e o tempo gasto na trajetória 2, no percurso 2. Agora, vamos para a terceira parte. A gente vai achar o tempo total gasto. Tempo total gasto é o meu T1 mais o meu T2. Então, a variação de tempo total vai ser T1 D sobre 120 e o tempo 2 mais o tempo 2, que é D sobre 40. Pessoal, aqui vamos fazer só um lembretezinho, né? A aula é de física, mas a gente vai ter que usar alguns artifícios matemáticos, então a gente vai ter que usar o MMC. Para quem não lembra, é o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, o 120 ele é múltiplo de 40, então sempre que a gente for tirar o MMC entre dois números onde um é múltiplo do outro, o MMC vai ser o maior, vai ser o múltiplo. Então, aqui a gente tem que o MMC entre 120 e 40 é o próprio 120. A gente pode usar ele aqui, usando essa regrinha. Como é que a gente calcula agora as frações equivalentes? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 120 dividido por 120, 1. 1 vezes D, a gente vai ter aqui D. Mais 120 dividido por 40, a gente vai ter 3, 12 dividido por 4, 3. 0 com 0 vai embora. 3 vezes D, a gente vai ter 3D. Beleza, agora a gente transformou as frações aqui com denominadores diferentes em uma fração equivalente, onde o denominador é o mesmo. Então, frações com denominadores iguais, a gente faz o quê? Conserva o denominador, vamos jogar o 120 aqui e soma os numeradores. D mais 3D, a gente vai ter 4D. Dá para melhorar isso aqui? Dá para melhorar. A gente consegue transformar isso aqui numa fração irredutível. Então, se eu dividir a parte de cima por 4 e a parte de baixo também por 4, a gente vai ter que 4D dividido por 4 vai dar 1D, que pode ser representado só por D, e 120 dividido por 4, a gente vai ter aqui que dá 30. Beleza, então meu tempo total é D dividido por 30. Com isso, a gente pode ir agora para os finalmente aí, né? A gente pode calcular nossa velocidade média do percurso total. Por quê? A gente sabe que o percurso total vale D, aqui em cima, eu chamei de D, e a gente sabe que o tempo total gasto é D sobre 30. Então, vamos substituir esses valores aqui na equação da velocidade média para a gente descobrir qual que é a nossa velocidade média do percurso total. Δs é D, e aqui embaixo o nosso ΔT ele vai ser D dividido por 30. D dividido por 30. Beleza. Pessoal, essa equação aqui, opa, vamos arrumar ela aqui. D dividido por 30, beleza. Essa equação, a gente pode representar ela aqui como sendo uma divisão entre duas frações. Então, o D é a mesma coisa que D sobre 1, concordam? Qualquer coisa dividido por 1 vai dar ela própria. Então, D dividido por 1 é o próprio D. E aqui embaixo a gente tem quem? Tem o D dividido por 30. Como é que a gente resolve uma divisão de frações? A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem que é a minha primeira fração aqui? D sobre 1. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ser 30 sobre D. Beleza, aí tá aqui, pessoal, o D vai embora, D dividido por D, D vai embora com D. Eu posso cortar esses Ds aqui, Então, D vezes 30 dividido por 1 vezes D é a mesma coisa que 30 dividido por 1, que vai dar o meu 30. O quê? Quilômetros
por hora. Pessoal, essa aqui é a minha velocidade média do percurso total. Pessoal, caso não tenham entendido alguma parte, podem me chamar, podem me procurar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que tenha ajudado com esse exercício e até mais.